Vamos falar de Slayer e os últimos acontecimentos envolvendo a banda e inclusive sobre o show que teremos aqui no Brasil, que reacendeu diversas discussões na internet nessa última semana. Então, bora! Bom, gente, eu vou começar esse vídeo falando da relação do Tom Araya com o Kerry King. Se você não sabe, eu acredito, não sei se eles voltaram a se falar, mas até onde as informações que eu tenho é que eles não se falam, né? Por quê? Por conta de divergências, não somente políticas, mas também em questões da amizade, desde a morte do Hanneman. Então, assim, a coisa ali dentro da banda é complicada. E aí, reacende diversos questionamentos dentro da comunidade, né, pra galera que curte metal, sobre bandas que falam que vão parar de tocar e depois eles voltam em grandes turnês, ou até mesmo sobre posicionamentos que as bandas possuem, não só em questões políticas, mas em algum posicionamento de algum acontecimento ou fato que os fãs e a galera que curte a banda não vai muito com essa ideologia, com essa ideia. É lógico que tudo tem um limite. Vale ressaltar aqui que tudo tem um limite, né? A gente tem que ter uma palavra que eu uso muito na minha vida, chamada discernimento. Às vezes as pessoas não têm discernimento sobre certos assuntos, são ignorantes, não têm base, não procuram ler e acham que pode escrever e falar qualquer coisa por aí que tá tudo certo. E não é bem assim, gente. É aquilo. Quando você comenta que você não gosta sobre algo na internet, basicamente, as pessoas acham que você já tá hateando. O hate e você odiar algo é diferente do não gostar, não é mesmo? Eu acho que são palavras diferentes. E assim, vamos buscar a significância das palavras. Eu acho que isso vai melhorar o seu dia aí, principalmente. Mas vamos voltar a falar da relação do Tom Araya e do Kerry King. Bom, o próprio Kerry King já deu declarações por aí que ele não concorda com os pensamentos do Tom. E com o passar dos anos, as coisas entre eles e pessoalmente pra ele começaram a ficar bem diferentes, tá? E a amizade dos dois acabou, basicamente, na última turnê, que foi um pronunciamento oficial, que a banda ia encerrar as atividades e tudo mais, lá em 2019, que eram os últimos shows, a última turnê, as últimas turnês e tudo mais. Tanto que o que sabemos é que nesses últimos shows, que desde quando o Slayer anunciou a sua volta, né, pra os últimos shows, ou mostrando que seriam algumas das suas últimas turnês novamente, o que deixa um pouco a galera confusa, mas eu já vou explicar por que isso acontece, tá? É que os camarins deles são separados, né? Já começa daí. Aí você me pergunta, nossa, Cíntia, mas por que a banda decidiu acabar? Bom, na época, o que a gente leu bastante é que cada um queria seguir com os seus projetos, né? Tanto que o Kerry King tem o projeto dele, inclusive veio no Bangers. Mano, a banda, nossa, teria que dizer, foi um pátia de um show. E o Tom Araya decidiu e falou que ele queria dar prioridade pra família, pros filhos e tudo mais. E, né, cada um aí com os seus pensamentos. Bom, gente, vamos falar das bandas que anunciam: ai, nossa, vamos encerrar a carreira e tal. Ai, voltamos com The End Tour 2000 e bolinha. Galera, eu acho que isso é mais uma resposta pra falar assim: olha, a gente não consegue fazer tantos shows no ano e a gente consegue fazer X dias no ano, então a gente consegue fazer essas datas aqui, beleza? Se você conseguir colar, colou. Se você não conseguir colar, não colou. Eu acho que é mais nesse sentido, porque com o passar do tempo, você imagina, para um músico, eu me coloco, porque assim, eu sou pianista, sou musicista e tal, e durante uma época da minha vida, eu até tentei ali, né, principalmente na adolescência, cara, imagina você tocar a mesma música todo dia, sabe, toda vez, todo dia de turnê. Imagina fazer datas e datas de shows e shows de turnê. Lógico que é prazeroso pro cara, a galera ovacionando a música dele, ele se empolga lá, mas com o passar do tempo, isso fica desgastante. E tá tudo bem, a gente não tá aqui falando que isso é bom ou que isso é ruim. Cada um, particularmente, vai achar o que é bom ou ruim pra si. E aí,
A galera vai ficando cansada, rola todo um esgotamento, porque envolve uma série de coisas uma turnê, gente. Não é só ir lá e vou lá tocar. Ai, nossa, porque o lindo que a gente vê de fora é muito legal, mas o interno é muito complicado. A galera não tem noção do quanto tem produtor, empresário, assessoria e uma série de coisas que envolve ali. É o hold, é o backline, é o backdrop não sei da onde. Imagina o tanto de gente trabalhando em prol de uma turnê, de um show, ou até mesmo de um festival gigantesco, para as coisas darem certo. Então, assim, dentro de uma banda que faz várias datas, dentro de várias turnês e vários shows, tem banda aí de 300 e poucos dias do ano, 200 é show todo dia, galera. Então, rola aí talvez um esgotamento sim dos caras e eles reservam essas end tours e tudo mais pra ali, ó, a gente consegue tocar essas datas aqui, vamos fazer, vamos dar. E óbvio que os cachês são muito maiores, né? Fora as questões dos ingressos aí que eu tenho visto a galera comentar bastante. Óbvio que essa parada de pista premium antigamente era de um jeito e hoje se tornou de outro, a gente sabe disso, né? Não preciso nem falar, tá na cara aí de todo mundo. Antigamente a premium era bem restrita, hoje é quase metade da parada. Você olha nos estádios, você olha quando você vai ver. Óbvio que eu, na minha idade, eu não sei nem mais. Eu acabei aí adquirindo meu ingresso do show do Slayer, já pra adiantar, se alguém perguntar, eu vou. Entendeu? Então, assim, apesar de eu já ter visto algumas vezes, né, tanto o Slayer quanto o Creator, e aí vou prestigiar os nossos queridos do Corsos, que estão em ascensão com essa formação nova que tá absurda, não preciso nem dizer, mas, gente, a gente nota uma divergência nos valores de cadeira, premium, pista, né, a pista mais parecendo metade, e não era como antigamente que a gente via as pistas prêmios menores. E assim, gente, isso aqui é um caso e uma discussão para um outro vídeo. Mas vamos voltar aqui falar dessa parada toda que tá rolando com o Slayer e as declarações polêmicas do Tom Araya, porque a gente vai comentar sobre isso. Só pra fazer uma observação, o Kerry King deu uma entrevista o ano passado falando sobre isso e, pelo visto, acho que o assunto morreu. Eu não encontrei nada esse ano dos dois comentando sobre. O que eu sei é que os camarins deles são separados, não sei se eles voltaram à amizade, não sei se eles se falam nos últimos shows, né, ou se eles vão se falar nesse show que vai acontecer em dezembro, aí véspera de Natal, praticamente estamos no meio do ano, gente, o ano tá passando rápido, e enfim, eu vou só ler esse trecho aqui pra vocês, que é de uma entrevista que eu peguei lá do Whiplash, é do ano passado, tá, mas eu acho que esse trecho é interessante, o que o Kerry fala da relação dele com o Tom Araya e tudo mais. Eu acho que o falecimento do Jeff pesou mais para o Tom do que para mim. E não digo isso em termos de amizade, mas sim da maneira como cada um lidou com a situação. É claro que foi horrível e ninguém queria que aquilo acontecesse, mas afetou mais o Tom. Acho que isso contribuiu para ele querer se aposentar antes de mim, porque ele sentiu que a banda ficou diferente depois disso. É meio óbvio, né? Ainda de acordo com o King, o contato entre eles dois nunca foi muito frequente fora dos palcos, o que continuou mesmo após tantos anos. Assim como nos primeiros anos do Slayer, a gente não se fala muito por telefone. Raramente mandamos mensagens. Quando você está junto por 40 anos, as pessoas mudam, ele se tornou uma pessoa diferente e não é o cara com que eu comecei uma banda. Não pessoalmente comigo, mas ele mudou. Eu basicamente continuei muito parecido com o que eu era aos 20 anos. Kerry King contou que apesar disso, a reconexão recente entre eles aconteceu de forma natural. A gente se reencontrou ano passado para ensaiar e tal. Não foi estranho, fizemos 2 shows, ele estava super feliz. Depois do segundo, tomamos uma dose juntos. Ele gosta de tequila, eu amo tequila, então foi isso que fizemos. King também comentou sobre a volta pontual da banda, né, que foi o que eu tava comentando com vocês. A primeira ideia para tocar, né, novamente nesse ano, foi no festival Louder Than Life, porque devíamos aquele show ao público. Não foi culpa nossa, não, né, que rolou por conta do furacão e tudo mais. Então eles reagendaram e agora vamos tocar também no show do Black Sabbath, no Reino Unido. E tudo mais, que foi basicamente o que aconteceu. E assim, gente, a gente não tem muitas notícias da relação dos dois, tá? E aí você fala, nossa, Cintia, mas por que você tá falando disso? Eu não estou defendendo Kerry King e nem defendendo Tom Araya. É pra mostrar que as pessoas, por questões de certos argumentos, elas podem sim estreitar relações. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Posicionamentos
políticos, as bandas sempre vão ter. O metal, o rock, sempre trouxe posicionamentos políticos, ideológicos, dos dois lados. Não veio falar pra mim que é de um lado só não, tá? O bagulho é louco. Fora as bandas que tratam sobre as histórias, falam sobre as histórias das guerras, ou sobre até mesmo como que são as religiões. Essa parte de abordagem de temas sempre existiu dentre as bandas de rock e de metal. Até mesmo falar sobre sentimentos, falar sobre problemáticas patológicas, como depressão, ou como qualquer coisa nessa singularidade. Isso é normal. Não é só o metal e o rock que tratam dessas coisas. Outros gêneros também tratam. Tá tudo bem, gente. A música, ela é expressão daquilo que talvez você acredita e você queira transmitir pra alguém, para um público específico, ou você só quer emanar e colocar aquilo pra fora. Cada um tem a sua explicação e o seu motivo. Ponto. O que eu vejo nesse tipo de comentário é o quê? O cara se vai lá e fala que ele não vai no show por conta dos posicionamentos do Tom Araya, blá, 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 blá. Aí vem um outro cara, X, mas eu curto os posicionamentos do Kerry King. Mas eu curto os posicionamentos do Tom Araya, não sei o quê. E vira uma discussão infinita, desnecessária no meu ponto de vista. Entendeu? Por quê? A gente tem níveis nesse âmbito todo. E você vai concordar comigo. Existem lendas, vou falar lendas, ou melhor, seres no meio do metal, que fizeram declarações absurdas. Absurdas. Preciso mencionar aqui? Preciso falar do Phil Anselmo e de outras pessoas? Acho que não, né? Você sabe muito bem as declarações absurdas que esses caras fizeram. Aí a gente vem falar de níveis. Uma coisa, a galera, nesse tipo de comentário, começa a discutir política. E aí você começa a ler comentário das pessoas que não entendem nada de política, não entendem nada de história, parece que a pessoa não passou nem pela escola, e aí fica um negócio ali que me dá até vergonha alheia, entendeu? Numa discussão infinitamente desnecessária, entendeu? Cada um, aí vai, mas a internet é livre, você comenta o que você quiser. Lógico que você comenta. Pra mim é um comentário que eu não comentaria no comentário dessa pessoa. Eu ia falar, beleza, você não vai, tá, entendeu? Agora, a gente sabe, que aqui entra o ponto X da questão, que tem vocalistas, guitarristas de outras bandas que já fizeram declarações, gestos e coisas absurdas. Eu não preciso ficar falando aqui no vídeo, né? Vocês já sabem, né? E aí é uma parada muito mais embaixo daquilo que a gente imagina. E é complicado. E o que eu vejo existem pessoas que sabem separar a obra, né, do cara e tal, né, a obra da banda, dos músicos, do músico, do que ele é. E assim, até certo ponto eu concordo, mas até certo ponto eu já não concordo mais, dependendo principalmente do nível que o negócio vai. Aí entra aquela palavra que eu falei pra vocês de discernimento. E tem gente que não sabe separar. E aí você vem falar pra mim, nossa, Cíntia, mas o que você acha de tudo isso? O que eu acho de tudo isso são discussões desnecessárias que levam a lugares desnecessários. Você quer ir no show do Slayer que você gosta da banda? Vai lá, vai assistir. Você quer ir no sei lá onde? Vai lá, assiste, compra, faz o que você quiser. Entendeu? O que você acha ou não das pessoas irem, que foi o que começou a surgir através deste comentário que eu tô mostrando aqui pra vocês. Nossa, ele vai porque não sei o que. A galera começa a se ofender, a cutucar. E aí vira um bagulho desnecessário, entendeu? Eu acho que posicionamentos e pensamentos, pessoas como eu e outras pessoas na internet, a gente às vezes fala, se posiciona e tudo mais, beleza. Entendeu? Tá tudo certo. O problema é quando isso ultrapassa os limites e aí vira ódio, hate gratuito e coisas que completamente não fazem o menor sentido, tá? O metal e o rock sempre falaram de vários temas, como qualquer outro gênero musical. E isso você precisa
ter o conhecimento. Tem gênero musical que a gente não escuta porque a gente não gosta. Tem gênero musical que a gente vê que fala de sofrência, disso e daquilo. E a gente sabe que dentro do metal tem diversas ramificações dentro do metal que falam de diversos assuntos. E eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho amigos que só escutam bandas que falam de história nórdica, a história do leste europeu, ai, não sei o quê, entendeu? E eles gostam de bandas só nessa temática. Eu tenho um amigo que fala pra mim, Cíntia, quando a banda trata muito de coisa política, eu não consigo ouvir. Ou, se tem essa banda aqui, eles falam porque eu gosto de bandas que trazem algumas temáticas religiosas, não só no quesito, eu, Cíntia, tá? Né? Não só no quesito de espiritualidade, mas em todos os aspectos. Eu escuto tudo. Desde do black metal até o white metal. E eu gosto de ouvir pra eu entender a diferença às vezes. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Mas, enfim, eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu acho que, independente daquilo que você gosta ou deixa de ouvir, eu acho que você tem que ter uma palavrinha na sua cabeça chamada discernimento. E tu tem um limite, certo? E assim, galera, a problemática não tá em você se posicionar de forma política, não tá em você se posicionar, você não querendo ir no show, tá na onde aquela pessoa acha que aquilo é motivo pra disseminar ódio. Esse é o problema, no meu ponto de vista, tá? Pra mim, o ódio gratuito tá aí na internet. Não importa o que você fale, o que você se posicione, ou às vezes você faz um comentário extremamente ingênuo sobre o fato de você não querer ir num show por conta de X coisa, e isso se torna um bagulho enorme de forma desnecessária no meu ponto de vista, tá? Eu acho que as pessoas, elas querem se expressar e o ódio gratuito, ele não deve ser feito dessa forma. Sabe o que eu acho? A interpretação de texto, por conta dos últimos anos, eu duvido que essas pessoas leram algum livro na vida, né? Nesses últimos anos, na verdade. Porque, assim, a leitura, ela leva com o passar do tempo você saber interpretar as coisas. Óbvio que eu sou falha e às vezes eu vou interpretar um comentário errado e você também, às vezes, pode até entender o que eu tô dizendo de uma outra forma e tá tudo bem. O ódio gratuito é o que mais me incomoda hoje em dia na internet, independente do posicionamento que as pessoas tenham. Eu acho que a gente discutir algo que leve a gente a amadurecer, ou pensar na causa, ou até mudar de opinião ou de pensamento, é algo enriquecedor. A partir do momento que as pessoas disseminam ódio gratuito na internet, é uma parada que eu não concordo. E eu trouxe esse exemplo do Slayer e dos comentários e até da própria relação do Tom Araya com o Kerry King, pra gente entender uma coisa. A gente não precisa gostar de todo mundo, e o gostar não é ódio. Os caras precisam se dar bem, porque eles estão numa banda e eles tocam juntos. Até que, né, a gente, nessa última declaração do Kerry King, parece que eles têm uma relação até que amigável. E hoje em dia, e tudo mais, não sei o que acontece no interno, também pra mim não vai fazer diferença. Eu acho que o Slayer tem uma história muito grande dentro do metal, assim como outras bandas e outros artistas dentro do metal e do rock passaram por diversas problemáticas, por brigas, por questões difíceis. Eu acho que vocês podem ter visto aí o filme e o que passou, acho que na Netflix, do Motley Crue. Teve o documentário aí do Ozzy recentemente, trazendo diversas problemáticas que a própria família enfrentava. Então, assim, a gente não sabe o que de fato acontece ali. E tá tudo bem. O que a gente precisa é esse ódio disseminado na internet. Eu não vou vir aqui e falar, nossa, gente, tem que parar. Mas eu acho que as pessoas deveriam levar comentários como esse e como outros de uma forma mais normal, no meu ponto de vista. Bom, me conta aí nos comentários se você vai no show do Slayer. Sabemos que temos muitas polêmicas envolvendo diversas bandas, com essas divergências entre os caras e o próprio público tentando aí ficar de um lado e do outro. Eu acho que a minha problemática em si, eu iria mais nessa parada de ódio gratuito, que é meio sem noção, né? Principalmente que é uma galera que não manja e não entende de nada. Bom,
Vai no show? Deixa aí nos comentários, eu vou. E vou trazer um vídeo falando sobre o início do Slayer e acho que a própria banda, desde os seus primórdios, a mensagem que quer passar pro público é uma só. Vou tentar trazer um vídeo falando sobre isso. É isso. Deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. Quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.